Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com uma conversa sobre papo sobre saúde e hoje temos nada mais nada menos que um grande empresário, um grande educador físico, Elton Lopes. Boa tarde, meu querido. Me diga aí, o que você está achando da nossa situação atual da saúde? Bem, primeiramente, boa tarde, boa noite e bom dia, né? É, Eu já mudei a ordem já, né, disso aí. Franklin, a saúde em si, nesse momento que a gente está passando, a gente está tendo, na minha opinião, a gente está tendo uma transição, né? E como é essa transição? Essa transição, no caso da parte, que era mais empírica antigamente, que a gente fazia mais as coisas por achismo, né? Para um período bem mais científico, né? Onde temos muitos estudos bacanas por aí e que a gente, embasando bem nesses estudos, no caso, dá para fazer realmente alguma coisa muito mais especial do que era antigamente. Então, eu creio, no caso, que a saúde em si, a área de saúde em si, ela está evoluindo, e principalmente que eu posso falar bem na minha área, né? Que é de profissional de educação física, e que a gente, no caso, já deixou de estar olhando só para aquela questão de músculo, de glúteo, de bumbum mais somente aí pela durinho. estética. Exatamente, né? De bumbum mais durinho, de barriga chapada. Realmente, no caso, já vejo já uma procura por mais realmente os alunos, a internet e tudo mais. Já vem mais uma procura pela saúde em É. si, né? E a gente entra nessa questão que saúde é movimento. Com certeza. E uma das coisas que Movimento eu cura, quero. né? É, Movimento exatamente. cura. E uma das coisas que eu queria saber de você é como você está conseguindo beneficiar ao nosso público pela saúde. O que que você fez nesse longo tempo para poder praticar, propagar mais ainda a palavra sobre a saúde? Então, Franklin, a Intense em si, ela surgiu como um centro clínico, né? E como é um centro clínico, a gente faz, no caso, essa interação, essa integração entre vários profissionais de saúde. Seja, no caso, fisioterapeuta, nutricionista, médicos, psicólogos e professores de educação física. Então, nisso, se forma uma comunidade, uma integração muito importante, onde todo mundo fala a mesma língua. Então, no caso, os personagens trainers entendem de fisioterapia, os fisioterapeutas entendem também de treinamento, a nutrição vem integrada aí. E isso forma, no caso, uma corrente onde que cada profissional ele não é disperso. Ele fica realmente, no caso, naquela linha de estudo. E isso, para mim, só quem ganha, no caso, são os alunos, os pacientes da Intense, que têm tudo da melhor qualidade, né? Fica uma equipe mais direcionada à disposição do aluno, onde, por exemplo, se ele chegar com algum problema, vamos supor, problema de lombar, ele vai ser bem direcionado, junto com a equipe de fisioterapeuta, com a equipe de professores de musculação. Isso é Exatamente. muito interessante, como você conseguiu conciliar bem todas as áreas da saúde no centro clínico esportivo da Intense Body Center. Afinal, como surgiu essa ideia de, vou fazer uma academia que tenha fisioterapeuta, professor de musculação, nutrição, psicólogo? Como surgiu isso? Franklin, será que a gente tem tempo para falar isso? Diz aí para mim, tem tempo? Acredito que temos. Porque a gente pode voltar bem atrás mesmo, para a gente, no caso, fazer essa contextualização dessa história, né? Então, a gente vai desde quando eu era estagiário, tá? Sempre um estagiário. Sempre estagiário. Então, eu fui estagiário de uma grande academia daqui de João Pessoa. Inclusive, eu comecei o estágio lá sem remuneração. A gente não tinha nenhuma remuneração, né? Naquela época, eu ajudava meu pai numa farmácia. E quando pintou esse estágio que era sem remuneração, eu disse, poxa, e agora, né? Tipo assim, ajudar a Como vai família, ser? como é que vai ser? Então, eu conversei com meu pai me deu o maior força, disse, ó, se é isso que você quer mesmo, tem que ir mesmo.
Então, esse estágio para mim foi uma grande divisão, porque a gente, eu até costumo falar no caso que é como um jogador de futebol que está para se aposentar, né? Ele está lá jogando, mas está olhando toda a parte técnica, conversando com o técnico. Então, o olhar, ele é um pouco diferente quando você já tem um objetivo de vida. Então, eu já olhava quais seriam os problemas, as dores dos alunos que tinham lá, que falavam comigo tudo, né? E eu acho que o estalo maior, no caso, foi uma reunião que eu tive com o meu ex-chefe. Mas, peraí, só uma costa... Isso daí era em que ano, mais ou menos? Foi meados de 2012, 2013, mais ou menos isso aí. Caraca. Como é que foi essa reunião com o seu antigo chefe? Ele chegou pra você e falou, não quero mais você aqui? Ou foi algo mais tranquilo? Não era tranquilo, por isso mesmo que não era tranquilo. Era aquele chefe que a gente morria de medo dele, sabe? Chegava em sala, todo mundo, eita, chegou o chefe. Então, aí, nessa época, houve algumas demissões na empresa, né? Nossa. E, inclusive alguns profissionais que trabalhavam comigo diretamente. E ele chamou para ter uma conversa para saber como é que estava, né, a empresa, né? Então, eu lembro muito bem, ele sempre estava com um livro para dizer que era estudioso, né? Aí eu cheguei na empresa dele, ele falou, e aí, como é que tá a empresa? Eu disse, olha... Peraí, deixa eu apresentar aqui meu monólogo. Pois é. Vamos lá, lista 1. Então, como é que tá a empresa? Eu fiz, olha, tava bem tranquilo o clima, né? Mas como teve essas emissões, a gente ficou um pouco mais pesado, a gente nota que a gente está trabalhando um pouco mais com pressão, né? E eu esperava o quê dele, no caso? Disse, não é bem isso, ele fez. Mas Ser eu compreensível. Pois é, ele falou, eu quero isso mesmo. Eu não quero que vocês fiquem aqui sem pressão, que fique sentado, ou o que for, não. Eu quero que vocês trabalhem com pressão mesmo para entregar o que vocês têm para mim. Aí eu saí dessa reunião, né, com o externado, tudo. Eu disse, poxa, tem que ter alguma outra forma de fazer uma gestão de uma empresa em vez dessa questão de pressão, né? Então, eu fiquei, o que eu posso fazer é montar a minha, né? E tentar É maravilhoso, é muito daquele ditado. Se Maomé não vai a montanha, quer dizer, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Se a empresa não vai se adequar a um padrão mais humanizado, eu vou lá e crio minha empresa. Exatamente, Frank. Então, tipo assim, há males que vêm para o bem, né? Exatamente. Então, quem diria que um chefe malvado, né? Deu esse start, no caso, pra gente fazer e disse, opa, agora tem que matar no peito e agora pra frente, né? Botar pra jogo. Então, passou, né, tudo mais, eu continuei de estagiário, fui para professor na empresa e o meu irmão, ele estudava na época, ele estava acabando a fisioterapia, né, que ele é fisioterapeuta, né, masculino. Então, no almoço de família, né, a gente já estava trabalhando junto, ele indicava alunos para mim, porque ele tinha uma dor, Franklin, que ele fazia, no caso, todo o tratamento, mandava para outros profissionais, né, e voltava o paciente todo arrebentado. É aquela que indicavam alguém, mas não tinha aquela faltava uma comunicaçãozinha. Exato. Eu estava com comunicação técnica, um monte de coisa, porque, tipo assim, a gente tá falando há mais de 10 anos atrás, né? Não tinha um WhatsApp, fala isso daqui. A comunicação já era bem mais difícil. Então, como eu e ele tinha essa comunicação, né? A gente teve essa troca de experiência, tudo. Ele fazia uns cursos lá de mobilidade, não sei o que lá, vinha testar comigo. Eu disse, não, nem vem, que eu tô todo quebrado hoje, aí fazia, puxava. Então, a gente, no caso, teve essa, desde o começo, teve essa afinidade que a gente já tinha como irmão, no caso, levou para a parte profissional. E nisso, no almoço de família, a gente pensou, poxa, como é que a gente poderia ajudar mais pessoas, né? Porque eu já estava com a agenda cheia. Ele também, no caso, já não estava conseguindo mais atender mais os meus alunos, que eu indicava e tudo mais. Então, vamos tentar abrir um centro que junte isso, né? Caraca, velho. E para poder tirar essa ideia do papel? Então, aí faltava dinheiro. Você fala, ideia tinha, né? Ideia tinha, mas faltava o dinheiro. Então, eu lembro que eu já estava já com meus 4, 5 alunos de personal trainer, já
trabalhando na academia, tudo já estava já com um horário bem restrito. Bem né? apertado. Bem apertado. Aí, nisso, pintou uma possibilidade para ser professor no Alphaville, que é um condomínio aqui da capital, né? E seria no horário que eu tinha mais personal training. No começo, né? Você, como professor, realmente você ganha um pouco menos do que personal trainer, né? Então, pensei bem, poxa, vou negar, mas daí deu aquele estalo. E se? Caramba, será que no caso que se eu optar por essa vaga de oportunidade, o Alphaville pode ter muitas pessoas que podem fazer para mim esse network, pessoas que são mais... Abrir portas. Exatamente. Novas possibilidades. Exatamente. Então, conversei de novo com o meu pai, que era meu grande conselheiro de serviço. Bicho, vá-se embora. E, Franklin, é muito complicado você, depois que está acostumado a uma certa renda, né? Descer, né? Dá uma mudada. Dá um aperto, né? Então, caramba, na época eu lembro que eu tinha comprado meu carro, né? Tava bem feliz, etc. Né? Eu lhe entendo. Aí, nisso, eu aceitei essa vaga. Realmente, conversei com meus alunos sobre isso, né? Eles entenderam. Inclusive, tinha casa lá no Alphaville, então ele começou a ser meu aluno lá dentro do Alphaville mesmo, né? E desse aluno mesmo, ele tinha uma casinha que ele recebeu de herança no bairro dos Estados. Que era onde o bairro onde eu cresci, onde minha família toda cresceu, né? A farmácia que meu pai tinha lá já tinha mais de 30 anos, né? E era meu bairro, né? Aí ele fez, tô pensando em abrir um estúdio. Eu disse... Vem cá. Vamos conversar um pouco mais sobre isso aí. Só que tinha um primo no meio da jogada, que era personal trainer também, que queria ajudar, né? Então, seria eu, essa pessoa e esse primo, né? E eu disse, olha, eu preciso conhecer, né, essa pessoa para ver realmente qual é a intenção, qual é a linha que ela usa. Então, quando eu conheci essa pessoa, eu disse, poxa, não dá para mim. Uma linha totalmente diferente, uma linha de mais bodybuilder e tudo mais, Assim, que não era a minha linha. Vemos e convenhamos. Cada um tem sua linha de raciocínio. Exatamente. Tudo né? bem. E tudo bem discordar, mas é aquilo. Você estava procurando alguém que fosse para somar com você. Para ser um sócio, o que você adianta? Né? Abrir uma empresa e você vai estar em embate direto com essa pessoa. Às vezes você quer ter uma ideia legal, às vezes a outra pessoa também tem uma ideia legal, mas só que fica naquele cabo de guerra. E aí, quem cede para quem? Tem que ter uma afinidade muito grande. Tem. Né? Nessa questão. Então, a priori, eu rejeitei, eles tocaram, começaram a obra, né, lá a casa, no caso, ela tinha 220 metros quadrados, né? Então, realmente, seria um estúdio pequeno. Nisso, passou, o aluno me procura, faz, olha, não quero mais meu primo. É tudo seu. Agora, também é seu e eu também saio também, que eu já vi também que não dá para mim administrar. Caraca, jogou nos peitos a responsabilidade. Jogou nos peitos. E eu tinha acabado de trocar o carro. Olha só que... o segredo tá no carro, na troca de veículo. E eu disse, e agora, né? Zero dinheiro mesmo, né? Fazer essa mudança de etapa, né? E eu, tá bom, deixa comigo. Vamos lá. É aquilo, na frente a gente sempre vai se portar o mais belo possível, mas por dentro, caraca, e agora o que é que eu vou fazer? Então, a obra estava lá já acabando, né, da casa. Aí eu assumi a obra, tive que vender meu carro, vender uma motinha que eu tinha, né? Trabalhar o triplo que eu estava trabalhando para juntar dinheiro, porque sabe que obra tem que comprar maquinário, tem que comprar aquilo, financiar, ir atrás de banco, etc. No caso, e a gente, no começo, não tem crédito, não, pô. A gente no começo não tem crédito, é tu e Deus. Pedir ajuda, tal. Bem, a gente abriu a Intense em 2015, né? Meu irmão, ele entrou comigo na parte de fisioterapia, né? Justamente para agregar isso aí. E lembra como eu era estagiário, que a gente já entrava já olhando como era direitinho todo o sistema, conversava com os alunos. Então, com essa experiência, a gente conseguiu tirar dores que eles tinham, né?
E qual eram as dores, Franklin? Que até hoje ainda é muito... É muito relatado. é muito relatado, Franklin. Primeiro, uma falta de metodologia que não existia nas academias, que Porque, não existem. assim, venhamos e convenhamos, mesmo que fosse em 2015, até hoje vemos um cenário onde muitas academias não adotam um padrão de metodologia. E muitas das vezes, quando eles adotam esse padrão, é só focado puramente em estética. Muitas das vezes esquece, por exemplo, pô, velho, será que esse exercício é legal para quem tá com dor e tal? Será que é legal a gente entrar somente na biomecânica? Pô, velho, se a pessoa tem uma limitação ali, a gente não consegue adaptar, então sempre tem uma falta da metodologiazinha. Franklin, sem querer entrar em polêmica, né? Eu acho que você tá numa bolha errada. Porque as academias, pelo que a gente conversa com os profissionais, os relatos, os professores de academia, hoje, eles são ensinados a atender só de forma mais rápida possível, para girar. Nem parte técnica, nem nada ele é passado hoje em dia. É rapidez. Sério? É rapidez, porque eles querem que gire. Poxa, Frank, não tem como ter uma metodologia quando um professor atende 40 alunos, 50 alunos, né? Não tem como. Então, realmente, no caso, ele tem que se virar nos 30. E hoje, eles, o que mais me relatam é que eles são operadores de máquina, né? Ajusta aqui, ajusta ali, só sai, ajusta ali, ajusta aqui, não tem coloca outra ali. Bom acompanhamento. Exatamente. Então, essa era uma dor muito grande que tinha, que existe ainda, né? Que a gente procurou solucionar através de uma alta supervisão, menos alunos para mais professor, né? Mais professores, e que a gente consegue, num caso nisso aí, realmente colocar uma metodologia mais embasada, né? Que a nossa metodologia ela é embasada em artigos científicos, né? E tudo, no caso lá, a gente sempre fala, tem um porquê, um para quem e um quando. Respondendo essas 3 perguntas, quando a gente prescreve um treino e tudo mais, isso aí, o aluno ou o paciente, no caso, eles vão ficar muito mais com a credibilidade de estar entregando na mão do profissional o que ele tem de mais sagrado, que é a saúde, né? Então, a gente tem muito essa questão. E, Frank, a segunda dor que a gente tinha muito, que a gente escutava muito, né, nessa questão, que era justamente a superlotação, né? Das academias. Então, como é que a gente faz um sistema, no caso... Chega na academia, vai querer fazer, eita, o tempo tá apertado. O que é que acontece? Vai fazer um maquinário e tem 5 pessoas esperando? Hoje parece uma feira. A gente vê os vídeos por aí, frequenta outras academias, parece uma feira, né? Só falta o ambulante vendendo, né? Vendendo churrasquinho. Olha o frango, olha o whey. Então, treinar, que é bom, né? Fica bem Acaba difícil, ficando né? como secundário. Exatamente. Então, no caso, essa era a segunda dor que a gente escutava muito em relação a isso aí. E a gente já tinha um ambiente pequeno, né? Então, como é que fazer, no caso, para a gente ter uma rotação? Uma boa rotação e uma eficiência do treinamento. Metodologia. Aí já bate de novo na primeira dor, né? A nossa metodologia, ela é tempo eficiente, né? A gente consegue, no caso, consegue otimizar o treino para que o aluno tenha menos tempo na academia e ter mais resultado. E não é feitiçaria. É ciência, né? Mas realmente, porque hoje, assim, não falaria hoje em dia, mas o mal de pessoas que tá ali acima de 20 mais, 30 mais, é que acaba que não tendo tempo, principalmente para o treino. E não é por falta de negligência, é por causa que a rotina, trabalho, a realidade em que a gente vive, empresários que muitas das vezes estão com uma correria, você sabe muito Sim. bem, acaba que só tem ali 20, 30 minutinhos do dia para poder treinar. E, velho, essa é uma proposta interessantíssima da Intense para poder agregar essas pessoas. Mas existe, inclusive, pesquisas da Vigitel Nacional que mostra que 75% das pessoas que não frequentam academia colocam o tempo como desculpa. Agora, lógico, existe muita desculpa, né? Também, né? Mas a falta de tempo, no caso, ela é a principal alegação dessas pessoas para não estar fazendo atividade física em si, né? Então, a gente, no caso, sabendo disso,
né? A nossa metodologia foi totalmente voltada também para solucionar isso. Para dar um tapa na cara desse pessoal e falar, e aí? Cadê a desculpa? Qual é a desculpa Qual a agora? desculpa, né? Qual a tua desculpa para tirar 30 minutinhos do teu dia? Ah, tá lá sentado no sofá vendo Netflix. Poxa, para um pouquinho, meia horinha, vai lá, já fez seu exercício físico, né? Já tá, já vai sair pode descansar, pode ter mais tempo para a família, né? E a gente, no caso, estudou muito essa questão, né? A gente, na época, a gente embasou muito a nossa metodologia em uma que o Dr. Paulo Gentil, ele estava estudando já fez doutorado, tudo em cima disso aí. A gente pegou essa metodologia dele, adaptou, colocou a parte de físico e tudo mais dentro disso aí, no caso, e a gente fez a nossa própria metodologia, né? É interessante citar Paulo Gentil, porque seria bom aqui, ó, uma vez, qualquer dia desse, Paulo Gentil sentar aqui na mesa pra gente bater um papo com ele também. Porque ele é um cara muito interessante, que tem umas ideias ótimas e que se envolve muita polêmica. Bater um papo com ele vai ser muito interessante. Mas me diga aí, após o 2015, iniciou a abertura, como foi esse período de transição porque agora tem uma nova unidade da Intense. Da Intense antiga para a nova Intense. Frank, isso é legal por quê, cara? Porque, tipo assim, a gente abre, né, a Intense, né, a gente olha, tá lá o espaço, tá lá as máquinas, poxa, estamos com 50 alunos, beleza, legal. Para começar a ter um equilíbrio financeiro, para precisa de 300 alunos, né? A gente, puxa, de onde a gente vai chamar? Onde é que vai votar esse povo? Não, onde vai chamar, né? Porque, tipo assim, 250 no caso, né? A gente já, puxa, e agora, né? Então, a gente pequeno empresário, faz tudo no início, né? Abre, tá na parte técnica, tá na parte administrativa, tá prescrevendo treino, tá em sala, tá dando treinamento. Então, era uma rotina de 5h30 da manhã até 10h30, 11 horas, girado, né? E nisso, eu comecei a entender, Frank, que já falando um pouco mais sobre a parte empresarial, que não dá conta de fazer tudo. A gente não tem 5 braços, não tem 2 cabeças. Não tem como. Então, nessa fase, eu tive que decidir. Ou eu colocaria como um professor, né? Só parte técnica no caso, ou realmente eu cuidava da parte administrativa. E a parte administrativa de uma empresa, a gente não aprende no curso, né? É a vida real que ensina. A vida é real e tem que estudar, Frank. Tem que estudar muito, né? Então, cursos e mais cursos, e livros, e podcast, e a gente, da onde tem informação, a gente vai buscando, vai porque assim, vai né? entendendo. Infelizmente, a gente não nasceu com o manual da vida, né? Ou até mesmo um manual do ser empresário. Exatamente. E todo mundo falava, né? Ah, tu é muito bonzinho, tu é muito bonzinho. Aí eu lembrava, poxa, mas eu não posso. Lembra do meu antigo chefe, né? Não vou ser carrasco aqui também. Não. Aí todo mundo, tá errado. E quando a gente vai entendendo mais sobre a questão do negócio, a gente vê realmente que pode ter outra forma, né? Então, realmente, no caso, eu me acho uma boa pinta, uma pessoa legal, né? Então, eu levo isso totalmente nessa parte também de empresarial. Todo mundo, isso não dá certo. A gente tem uma cobrança, mas é uma cobrança muito mais amigável, né? Então, Frank, voltando um pouco ao assunto que a gente se desviou um pouquinho, né? A gente só foi um pouco para a linha raciocínio aqui do empresário. Mas, e aí, após tomar essa decisão de, tem que focar mais na parte administrativa, como você seguiu leva para essa nova unidade de mudanças? Então, Frank, mas primeiro a gente tem que se pagar, né? Então, estudando marketing, estudando tudo, a gente muito boca a boca, né? A minha academia é diferente, a minha academia tem isso, tem aquilo outro, vamos lá, experimentando tudo mais. No caso, a gente chegou em 300, chegou em 400, chegou em 500, a gente tinha um espaço de 220 metros quadrados, né? Beirando 600, a gente não pode mais vender, né? A gente não pode mais vender, porque não está dando mais pessoas, e não é nem dar mais pessoas, mas a gente entraria naquela questão que a gente falou, daquelas dores, né? Iria estar negligenciando atendimento. Não atendimento, mas assim,
Priorizar Porque não a tem questão da como. qualidade. Exatamente, qualidade. E a gente fez a nossa marca nisso, né? A gente fez a nossa marca embasado E nisso. também, muitas das vezes, o menos é mais. Exatamente. Não Então, tirar esse pensamento, tipo assim, tem que ter muito, 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 mas acaba perdendo um pouco da qualidade. exatamente, porque a gente sempre focou nessa questão de qualidade, né? Então, chegou um ponto, no caso, que a gente parou de vender. Todo mundo, poxa, mas isso não. Se quiser, tem lista de espera, mas a gente aqui tá cheio, né? Aí foi o start, no caso, poxa, a gente precisa realmente de um canto mais confortável, né? Então, a gente, graças a Deus, a nossa vida, a gente coloca, parece que Deus coloca pessoas certas na hora certa, né? E nos momentos Aí certos. tinha um empreendedor, né, que era dono de uma construtora, fez, poxa, eu tenho um terreno para vocês ali. Eu disse, vamos ver, né? Vamos ver, vamos olhar. Dinheiro não tinha ainda, né? Dinheiro porque, queira ou não queira, tinha o quê? Tinha 4, 5 anos, né? A gente sabe, no caso, que... Isso já era em 2019? 2019, exatamente. 2019. 2018, para falar a É. verdade, né? Então, tinha 3 anos a Intensa. Então, 3 anos não deu para juntar um capital bacana e tudo mais. Então, quando ele apresentou o terreno, eu disse, puxa, mas isso é muito grande. Eu quero metade disso aqui. Ele fez, não, metade não. Tem que ser inteiro. É isso ou isso? É isso. Eu disse, e agora, né? A gente vai sentar, conversa com isso, conversa com amigos, conversa com os pais, conversa tudo. Cheguei, vamos embora. Vamos construir do zero, né? Então, a gente contratou a arquiteta, fez todo o trabalho em conjunto, né? E a gente sabia já uma experiência do que dava certo, do que não dava certo. Eu fiz cursos até de Aquilo, arquitetura, assim, Frank. caraca, que Foi interessante. para entender o tamanho do vestiário, onde tem que ficar, onde tem que ficar a sala, etc. E é interessante porque, assim, é aquilo, aprendizado do erro para poder aprender. Sim, experiência, É, né? exatamente. Experiência, Você isso. teve a primeira experiência de ter aberto a academia, teve um local, e você, para uma nova mudança em um novo local, você já tem uma ideia de, tipo assim, Tem uma bagagem. errei nessa parada aqui quando tava fazendo naquela primeira Um unidade. exemplo. A minha sala multifuncional que tem a sala de dança, era a vizinha do Pilates. Pilates é calmaria, silêncio. A aula de dança é aquela agitação, som alto, tudo mais, no caso, isso aí não tem como, né? Então, a gente já, né, a sala de Pilates tem que ficar longe para não ter o som, etc. O vestiário tem que ter um tamanho X para o número de alunos que a gente estava querendo. Então, a gente sabia mais dessa questão por conta de experiência, de bagagem, né? Então, Franklin, surgiu essa questão, então a gente começou a obra, né? Também sem dinheiro. Mas a gente vai sacando, vai, O dinheiro né? move montanhas e o homem também. E sem dinheiro a gente Move tem mais que também. ainda. Aí que vem, né? Aí que a gente vem a relação, né? Então, Franklin, a gente conversou com ele direitinho, né? Tudo mais, a gente começou a obra, né? E em 2020, janeiro de 2020, a gente conseguiu inaugurar a nova unidade. Caraca, velho. Aí você já tá pensando, né? 2020. 2020. Como foi inaugurar uma academia em um período tão conturbado como foi a pandemia? A gente não gosta nem muito de falar dessa época, né, Frank? É uma época né? obscura. Não é à toa que na minha vida, pra mim, eu perdi metade da minha adolescência ali. Foram 3 anos. Então, Frank, foi difícil. Foi difícil porque a gente abriu em janeiro, né? A nova unidade. Em março Teve aquele foi hype, né, de inovação. A gente novidade. sabe disso que as pessoas gostam muito de novidade. Teve aquele hype e tudo mais. E a gente, né, abriu ela com 500 alunos, né? Tudo que a gente trouxe, porque eram unidades pertinhas. Então, a gente trouxe os 500 alunos para lá, no caso, aquela maravilha, fomentando 600, fomentando 700. Janeiro, fevereiro, março, Knockdown. pandemia, né? E agora, né? E agora? Então, a gente ainda estava pagando os boletos, Frank, da construção, das máquinas, tudo mais. Aí vem um governo e fala, ei, tem que fechar. Tem que fechar, né? Então, Frank, foi uma época muito difícil, uma época que você pensa, poxa, agora vamos fechar tudo, né? Porque, né, com boleto de construção, boleto de máquina, boleto disso, daquilo, a gente chega num tempo que até se desespera salário, folha, porque tá lá, né? Tudo, né?
Então, eu... Tinha um planejamento para aquilo, mas Não tinha, aconteceu Franklin. uma variável que foi fora. Fora, totalmente fora, né? Eu acho que todo empresário teve essa dor realmente porque ninguém esperava realmente aquilo, né? Então, em janeiro, a gente fechou. A gente foi uma das primeiras academias, inclusive, a fechar. Antes mesmo de ter o lockdown, porque a gente não sabia o que era aquilo, né? A gente viu pessoas morrendo perto, né? Então, poxa, vamos fechar, vamos ver, no caso. Mas você lembra que era uma semaninha, 2 semaninhas? Não, vai ser uma semana de fechado. 2 semanas. Foi 3, passando um mês, 4. tudo mais. As contas, né, começaram a chegar, tudo mais, folha, tudo. E bate aquele desespero, mas calma, né? Calma, né? Vamos ver onde a gente vê alguma luz, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente não pode morrer parado, né? Então, eu juntei toda a equipe, né? Online, e, pessoal, ninguém vai ser demitido, né? Mais uma vez entra carro, vendi meu carro nessa época de novo, né? Sempre um carro. E o carro salva, né? Exatamente. Que seria uma solução. Vendi meu carro, no caso, olha, a gente vai segurar a folha salarial de vocês. A gente não vai deixar vocês de mão, porque a gente realmente é uma família. É a cultura da Intensa, é isso mesmo, no caso. A gente começou com a família, começou com meus pais trabalhando lá, começou meu irmão e tudo mais. E a gente foi agregando cada vez mais colaboradores como família, né? Então, nessa hora, eu não podia largar a mão deles, mas eu quero, no caso, pelo menos um ou outro para a gente fazer, gravar vídeos para o YouTube, colocar os alunos para treinar tudo mais em relação a isso aí. Claro que muitos alunos cancelaram, lógico, né? Porque é fora do que eles estavam E tinha muitos alunos novos tudo mais nessa questão, mas muitos também alunos mais antigos já estavam desde o começo, entenderam qual é a gravidade, que já tinha um emprego fixo que ia receber do mesmo jeito, tudo mais, mantiveram os planos. A gente falou, não, quando voltar a gente aumenta, né? A gente dá os créditos e tudo mais. Mas graças, no caso, a essa questão, a gente, Frank, a gente fez um aplicativo do zero na pandemia para isso, né? Caraca. A gente fez um aplicativo do zero que lá eles acompanhavam as aulas. E chegou um tempo, disse, poxa, a gente tem que fazer mais alguma coisa. Então, a gente começou a emprestar nossos equipamentos de musculação para aqueles alunos treinassem em casa. E os professores em casa fazendo tudo isso aí, né? Então, eles chegavam lá, pegavam peso, pegavam barra, tudo com muito cuidado, né? Distanciamento, máscara e tudo mais. Principalmente porque nessa época não se sabia ao certo como era essa transmissão, como ocorrer. Claro, tipo assim, falavam que era pelo ar e tudo mais, mas é aquilo. Todo cuidado é pouco. Não, a gente não sabia daquilo, né? Não sabia como ainda era. Até esteira a gente emprestou. Né? Para os alunos que estavam ainda, né, com a gente, emprestou esteira, emprestou bicicleta, emprestou barra. Os professores vinham lá, gravavam comigo a aula e os alunos faziam em casa. O aplicativo tinha uma timeline que os alunos colocavam os treinos e tudo mais. E a gente cada vez mais foi criando mais ainda essa comunidade, essa aproximação, né? Então, eu acho que a gente se virou bem, né, na pandemia. E quando foi abrindo, aos poucos, no caso, a gente inclusive abriu primeiro por ser clínica, né? Então, a parte da fisioterapia, ela abriu primeiro, né? Os alunos que tinham dores, que tinham dores crônicas, que estavam em tratamento, puderam voltar, porque estavam tudo em casa já, morrendo de dor, né? Já tá naquela. E agora, como é que vai ser? Exato. Então, a gente conseguiu se virar, foi reabrindo. E tem adendo aí que tem até uma história até bacana nisso aí, porque não sei se você lembra, mas as academias foram vilãs daquela época. Todo mundo falava maior área de contágio e tudo mais. Só para ter uma ideia, os bares abriram primeiro que a academia. É impressionante, né? Então, poxa, mais uma vez eu não podia ficar parado, né? Através de conhecimentos, né? A gente fez uma carta, né? Uma carta bem embasada, com os artigos, colocando que com toda, vamos dizer, no caso, com todo o cuidado, as academias eram seguras, né? Para serem reabertas, pegou artigo científico e tudo mais. E eu, com essa carta tudo mais, inclusive
quando eu estava indo deixar a carta, saiu uma carta do CRM também, defendendo a abertura das academias. E com essas duas cartas, no caso, eu levei e entreguei na mão do prefeito, na época, que era Luciano Cartacho. A gente conhecia no Alphaville, né? Tá vendo só como são essas coisas, né? Entreguei na mão do prefeito e disse, olha, veja o que você pode fazer, porque é inadmissível, né? A parte da academia, o exercício físico, que inclusive, já estava sendo bem documentado para diminuir os riscos da pandemia, né? Não pode falar o nome, né? Não pode falar o nome, né? Da pandemia, né? Então, ele entregou, no caso, isso aí. A gente conversou com o secretário de saúde, tiveram várias reuniões em relação a isso aí. E eu lembro muito bem que eu já estava me preparando para dormir, já eram umas 10h30, quando liga para mim o secretário de saúde, informando que as academias no outro dia já poderiam abrir, né? Caraca. Então, foi bem intenso essa época. Eu falo que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Nem quando eu era, nem quando eu era estagiário, nem quando eu estava querendo abrir academia. No caso, a gente era de manhã, noite estudando, pegando artigo, fazendo vídeo, gravando aula, etc. No caso, olhando a parte administrativa, que muita gente estava em casa, né? Então, a gente ficou bem nisso. E a gente se virou até realmente abrir aos poucos a academia, no caso, e voltar ao novo normal, né? Deu tudo certo, superamos essa grande fase, porque realmente foi difícil. E eu queria saber para você, o ano está se encerrando, esse ano completou 10 anos da Intense. O que a gente espera para 2026? O que a Intense tá bolando aí? O que vem de novo? Tu quer um furo, né? Eu quero um furo, um furo. Eu não sei nem se eu posso falar isso aí já, né? Eita, né? rapaz. Mas a gente, em 2026, a gente tá fazendo uma nova ondada agora em Manaíra. A gente tá indo agora para o bairro de Manaíra, a gente tá agora em reforma, né? Então, a gente não pode dar realmente um prazo certo, mas a gente tá com essa intenção de inaugurar lá no primeiro trimestre de 2026. Vai ser na Avenida Umbuzeiro. Lá, no caso, tinha um estúdio, a gente está transformando ela em uma academia. E a gente está querendo realmente... O objetivo é voltar um pouco às origens também da Intense, né? Mais intimista, menorzinha. Algo mais clean. Exatamente. A gente está com uma arquiteta muito boa, que é a minha esposa. Vai dizer que não é, rapaz. Na cara. Pensa numa arquiteta cara, rapaz. Nossa Senhora. Então a gente está lá, no caso, nessa batalha, né, que é construção, né, é construir. E a gente tem, no caso lá, um desafio, Frank, que é realmente pegar toda a cultura, né, todos os processos que hoje tem a Intense, né, e replicar. Né? E replicar em uma nova unidade. Mais uma vez é aquilo, colocando os erros e aprendizados para uma nova versão. Mas claro que assim, é uma nova unidade. Não vai encerrar do bairro dos Estados não, viu, meu povo? Ela ainda tá lá, tá firme e forte. Inclusive a gente quer fazer essa identidade visual, essa unificação, né? Então a do bairro dos Estados vai passar também por isso também, por esse rebrand, né? Eu gostei do rebrand, não, né? Rebrand é legal, né? A gente tá, de novo, reformulando marca, a gente tá deixando os processos cada vez mais justos, né? Para que quando tenha, no caso, a gente possa replicar ela, não seja de forma mais fiel possível e sem perder a essência da gente, né? Que é a essência familiar, a essência de estar... De ter um acolhimento diferenciado com os nossos alunos, né? De que cada aluno, no caso, os professores, as nossas consultoras, saibam o nome, né? Façam todas as avaliações, tudo mais com eles, e entendam realmente quais são as necessidades de cada um e que possa, no caso, de novo, continuar essa transformação, né? E a gente possa levar essa transformação para cada vez mais pessoas, né? Cara, que interessante. Fiquei sabendo que você trouxe um pouco dessa identidade visual. Será que a gente consegue mostrar aqui para nossos telespectadores ver? Será que a gente consegue mudar, colocar a nova logo? Nossa! Minimalismo, né? Mais
É que aquilo, ela ficou mais clean, mas ela não perde a sua essência, como você mesmo está dizendo. Você consegue bater o olho e identificar, pô, isso é Intense. Exatamente. Porque a ideia, no caso, justamente é isso, né? Trazer uma simplicidade sofisticada, né? Uhum. Esse rebrand a gente fez juntamente com o pessoal de marketing, né? E também, no caso, que ele sinaliza também essa nova fase da Intense, que ela, vamos dizer assim, no caso, ela tem um pouco mais de luxo, ela traz um pouco mais de boutique, né? Inclusive, a gente teve agora algumas viagens, então a gente fez alguns overviews em hotéis para saber o que a gente pode estar agregando. E, mais uma vez, a gente sempre fala, no caso, sem perder a essência e sem perder a cultura que a gente sempre teve, né? Que a gente é uma academia de bairro, Franklin. E uma academia de bairro sem desmerecer o nome de academia de bairro, né? Porque somente a academia de bairro a gente consegue realmente ter esse diferencial, desse acolhimento maior, de estar tendo eventos, de ter essa interação muito forte dos alunos Algo com a muito mais gente. próximo. Porque o que você Exatamente. se vê muito dessas academias, assim, de redes no geral, é que muitas das vezes só tem amizade ali quem é só de grupinho. Tipo assim, é Amigo porque chama amigo, é, né? porque são um grupo de adolescente, é um pessoal ali que tá fazendo ali, tudo junto. Não tem uma grande abertura para se comunicação entre os próprios alunos. E na Intense, diga-se de passagem, você consegue identificar isso. O pessoal, por exemplo, o pessoal da manhã, todo mundo junto e tal. Quando você vai à tarde, todo mundo junto também. À noite também, professores, alunos, sempre tem aquela conversa familiar muito gostosa. Eu tava brincando até porque a gente, nossa, quantidade de pessoal que faz evento com É, comida lá é absurdo, né? Então, você, né? tô dizendo aí que assim, ó, professores lá já teve um que engordou 2 quilos, Tá tudo viu? cheinho, rapaz, cheinho, né? Como a gente lá atende muito pessoas mais experientes, né? E a gente não escolheu isso, Frank. A gente não escolheu, vamos trabalhar com idosos, vamos trabalhar com pessoas mais experientes. Não. Porque essas pessoas, elas enxergaram na Intense aquilo que não estava conseguindo em outros lugares, né? É questão de cuidado, questão de acolhimento, questão de uma supervisão melhor. E são pessoas mais exigentes, né? Mas, porém, contudo, entretanto, são pessoas que carência, têm uma carência maior de atenção, né? E por isso mesmo a gente, no caso, a gente foi o escolhido dessa população que é hoje o nosso público-alvo, né? E que essas pessoas, no caso, a gente dá em troca justamente isso que elas querem, né? São pessoas que já se machucaram em academia, são pessoas que estão em uma certa idade que nunca fizeram academia, então não sabem, né, manusear um equipamento, treino e tudo mais. Então, com essa nossa metodologia de supervisão maior, a gente pode acolher muito bem essas pessoas. E a gente fala, no caso, que tanto elas escolheram a gente, como a gente escolheu elas, né? É, meus amigos, se após isso, tudo isso daqui que a gente só disse uma palhinha do que é Intense, tu ainda não foi fazer tua aula experimental pra saber, você tá perdendo. Que é um espaço aconchegante. Você entra lá, você se sente bem, acolhido. E, meu amigo, você termina o treino em 30 minutinhos. Vai perder tempo pra quê? E eu queria falar um pouco assim, já que entramos no assunto sobre academia e atendimento, eu queria entrar um pouco sobre polêmica. Eita, Só um danado. pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Tu me complica, Franco, tu me As complica. Eu academias... vou até beber a aguinha para Aqui, ó. descer melhor, né? Aquela aguinha assim. Queria saber de você o seguinte, as academias low cost que estão aparecendo no mercado, o que que você acha sobre elas? A academia tá brotando igual a farmácia, né? Antigamente, né? Cada esquina Cada aparece esquina tá uma. aparecendo uma. Frank, não vai ter polêmica. Sabe por quê? Eu acho elas muito importantes. Por quê? Se não fosse elas, não tinha parâmetro para você comparar a Intense. Entendeu? Eita, menino que cipuada no lombo. Mas calma, Ave calma, Maria. a gente vai explicar. Eu vou explicar essa questão. Eu acho as low cost, as academias de rede em si, no geral, uma grande forma, uma grande porta de entrada, não é? Elas são muito, muito importantes para a popularização da academia, do exercício físico, né? Então, elas têm uma parcela muito importante nessa questão.
E quando as pessoas, no caso, estão lá, que olham... Começam a vivenciar. que vivenciam, no caso, algumas questões que possam desagradá-las, né? As pessoas, geralmente, no caso, procuram uma coisa superior, né? Então, a Intense, geralmente, ela entra muito nessa questão. E a gente está falando sobre um pouquinho sobre novidade, que o povo gosta de novidade, né? Eu gosto de umas novidades. Aí a gente já, como a gente já conhece os nossos alunos, já sabe quem é quem e tudo mais, então quando aparece uma novidade, o aluno, eu vou treinar em tal academia. A gente mesmo já fala, não dou 3 meses para voltar. E volta. Não dou, e volta, Frank. E volta. E quando volta, a gente já, fulano tal voltou. Era muito. E a gente também encontra muito também as pessoas que mudam de bairro, realmente, porque... Infelizmente, João Pessoa está cada vez mais difícil o trânsito de João Pessoa, né? Então... E também se popularizando cada vez mais. Exatamente. Vindo cada vez mais pessoal de fora, assim, né? Não que eu ache ruim, mas, gente... Vai devagar, né? Vai devagar. Vamos devagar, por favor. Então, quando a gente encontra alunos que já foram nossos, que tiveram que sair por N motivos, principalmente no caso de que se mudaram de bairro, falaram, que saudade da Intensa, como era bom. Não tô nem mais treinando por conta disso. Então, isso, para a gente, no caso, é uma forma de muito orgulho e de muito entendimento que a gente está no caminho certo, né, Frank? E essa afinidade que eles têm conosco, a gente tem também com eles. A gente trata realmente os nossos alunos, no caso, como dono, como família, né? Eu sempre costumo falar, quando falo, você é o dono da Intensa, eu sou o dono de nada. Quem é dono, no caso, são os alunos mesmo que faz tudo e a gente escuta se não tiver muito. aluno, como é que vai ter a academia? Exatamente. A gente, quando entra em sala, escuta muito os alunos, né? Dicas dali, aquilo, o que pode melhorar, o que não pode. E eu acho que essa conversa que a gente tem... E também, até mesmo a Intensa, ela é muito bem aberta para receber crítica dos próprios alunos. Exatamente. A gente tem... Poxa, toda vez que eu recebo alguma crítica... Porque, claro, nenhuma empresa ela é perfeita. Né? A gente tem problemas, mas a gente, pelo menos, a gente quer... Tenta sanar aquela e tentar se aproximar o máximo possível da perfeição, né? Que é impossível, mas a gente vai tentando, né, galgar. Então, a gente sempre agradece muito quando tem alguma crítica, alguma sugestão, algumas ideias. E a gente, no caso, incorpora sempre quando é uma coisa a favor da nossa família, da nossa comunidade, né, que a gente criou. Bem isso aí. É interessante. E venhamos, assim, quero entrar um pouco mais sobre o assunto, sobre academias no geral. Hoje em dia está se popularizando bastante a questão da IA, inteligência artificial. E muito fica aquele questionamento. Será que a IA vai afetar o ramo da educação física? Eu tenho meu ponto de vista e eu acredito que não. Por quê? Vemos essas máquinas inteligentes que praticamente você só senta lá e você faz tudo que a máquina fala. Vai, você vai empurrar devagar, não sei o quê. Não, isso é fato. Só que o atendimento do personal, o atendimento do educador físico, ele é totalmente diferenciado, porque a máquina ela não vai saber qual é o seu limiar de dor. Ela pode lhe dar uma estimativa, mas ela não é um humano que está lhe atendendo. Franklin, eu já discordo. Por quê? Eu já acho que já mudou. Já mudou. Eu já acho que já mudou e cada vez mais vai mudar mais. Na questão da popularização, né? Eu acho que cada vez mais um atendimento de um profissional humano, um atendimento de essa humanização, ela vai ficar cada vez mais restrita a nicho, né? A pessoas realmente que se importam com isso, né? E, cara, essas IAs que estão vindo, elas, na mão certa, ela vai ajudar muito a área, né? Por quê? Porque a gente consegue, no caso, fazer uma pesquisa de estudo rapidamente, olhar nessas IA, no caso, desde que tem um filtro muito bom em relação a isso aí. E essas máquinas inteligentes, elas não vão deixar você mais forte ou mais fraco ou nada, né? O que importa muito Exato. é como você faz, né? Como é a execução do treino com ela, né? Às vezes um pouquinho mais de conforto, né? Às vezes, no caso, elas podem fazer com que você
passe mais um tempinho na esteira, vendo um videozinho, vendo alguma coisa assim. Mas a execução, ela é muito mais importante do que isso, né? Então, a gente vê hoje muita tecnologia inútil em academias que são marketing, né? É. Só para Só mesmo para vender, poder chamar a atenção da chamar pessoa de que, atenção. algo Aí, novo. exatamente. Aí o blogueiro vai lá, faz uma vez nela, ganha alguns views e por isso, né? E acredito muito que a IA, ela tá vindo mais como uma forma de otimização de tempo. Por quê? Recentemente, um aluno da Intense, conversando comigo, veio perguntar: Franklin, qual um dos maiores problemas para você na educação, tipo, nas aulas de personal? Eu falei, pô, acho que a única coisa mais é a falta de tempo, a questão de prescrição, porque eu vou precisar sentar, pensar, como vai ser o segmento. Ele falou, e se a IA pudesse otimizar o seu tempo na prescrição de treinamento? Aí eu já fiquei, pô, que interessante. Você só vai colocar lá, ela vai lhe dar um planejamento mais direcionado para você não precisar passar mais de 1 hora, 2 horas para poder fazer uma precisão de treinamento para aquele aluno. Desde que seja bem alimentada, Exatamente. desde que seja supervisionada por humano, pelo Exatamente. professor, e desde que o professor tenha muito, Pelo muito amor de Deus, viu, conhecimento, gente? né? Não vai botar no chat GPT uma prescrição de treinamento que você vai arrumar um problema. Pelo amor de Deus. Exatamente. Então concordo, sim, com essa questão de otimização de tempo, mas eu não acho que ainda substitui a parte humana nessa questão. Eu acho que o humano em si, no caso, ele vai conseguir ter uma otimização de tempo e cuidar de mais pessoas do que hoje faz isso, né? Em relação à prescrição. Mas a supervisão, aquele toque humano ainda tem que ser feito muito, né? Por mais que você alimente a IA com conhecimento e tudo mais, eu acho que Por não enquanto, substitui. ela ainda não é um ser pensante. Assim, é um pensante, né? Mas não mais que a gente. E eu queria saber, assim, pra gente estar finalizando, como você vai ver Intense daqui a 5 anos? Ou melhor, daqui a 10 anos, quando ela completar os seus 20 anos de Intense? Boa pergunta, né? Boa pergunta. A gente agora está, como vocês sabem, está agora inaugurando a segunda unidade. A gente sempre, no caso, né, um pezinho de cada vez, um pé no chão. Então, muitos processos estão sendo revistos, estão sendo replicados de forma otimizada. Mas sempre tem aquele sonho, aquele objetivo para almejar. Tem. Então, colocar a nova unidade para funcionar, para ter sucesso, né? A partir daí, no caso, a gente pode pensar em si, desde que tenha tudo já amarradinho, os processos já em abrir franquia, abrir em outras cidades e tudo mais. E ainda colaborando, Frank, com aquele meu intuito de sucesso profissional, né? De sempre, no caso, estar ajudando mais pessoas em relação a isso aí. Então, eu acho que a Intense tem muitos pedidos, tem muitas pessoas querendo, inclusive, investir na gente. A gente se calma. Vamos, no caso, agora validar mais um processo, vamos agora amarrar tudo direitinho, vamos replicar, porque às vezes parece que é tão bom que é difícil de ser replicado, né? E o processo é muito importante em relação à empresa, justamente para que você não perca a sua essência, a sua cultura e sua qualidade, né? Então, a gente agora está replicando nessa nova unidade, tendo sucesso mesmo, aí sim a gente pode realmente pensar em abrir franquia, a gente pode pensar em galgar outros terrenos, outros estados ou até país, né? Então, a gente tem que pensar realmente lá na frente, né? E, Franklin, me perguntaram uma vez se você já atingiu o seu sucesso, né? E essa pergunta ficou na minha cabeça por muito tempo, né? E eu acho que o sucesso é muito pessoal, né? Para mim, sucesso não é estar por aí esbanjando um carro importado de luxo, né? Com a casão, não. Para mim, sucesso é deixar legado, né? Então, a gente transformar vidas, ser aquele diferencial naquela pessoa que acreditou na empresa que você estava lá pensando desde de mais novo, quando era estagiário, e tá acreditando, no caso, nela, né? E, claro, elas deixam com a gente a parte mais importante delas, que é a saúde, né? Então, eu creio que
eu me acho uma pessoa, sim, que teve sucesso na sua profissão, né? E justamente por isso, por estar deixando esse legado, né? De estar trabalhando, num caso, para que a educação física seja mais respeitada, que a academia ela tenha mais essa visão de saúde, né? De estar integrando muitos profissionais de saúde em relação a um único objetivo, que é levar a saúde para os nossos alunos. Então, eu acho que a gente vai chegando cada vez mais perto desse objetivo inicial e que dinheiro é consequência, né? Mas o mais importante é você estar estabelecido com uma família, né? Uma família que lhe apoie, que lhe admire, né? E que faz de tudo para que todos cresçam, que estão com a gente, né? Seja os professores, seja o pessoal do operacional, para que cresçam junto com a equipe, com a família da Intense e cada vez mais escalem para outros mercados, para outros, vamos dizer assim, para outros passos, para outros espaços. Os próximos passos. Exatamente. Cara, que interessante. E queria saber assim de você, para a gente estar finalizando, qual mensagem você deixa para quem ainda não conhece a Intense, ou que já conheceu a Intense, mas acabou se distanciando, acabou indo pro bairro do Manaíra. Que vai lá conhecer. Exatamente. Depois desse papo todo, se você ainda não despertou a vontade de saber como é que é lá, meu bem, tá perdendo a grande oportunidade, viu? Frank, quando só para você ver, no caso, quando nos procuram, né? A gente tem aquela questão mesmo que a gente tem que escolher também o aluno, né? Então, a gente não deixa que o aluno ele se matricule antes de fazer uma aula experimental e conhecer realmente, no caso, se aquilo é bom para ele. Porque pode não ser. Pode ser que ele goste mesmo dessa área de bodybuilding, de passar 3 horas na academia, tudo mais, no caso disso aí, e que lá não é o espaço dele, né? Então, tudo bem. E pode até mesmo acabar gerando uma frustração para ele. Ele chegar lá achando que não, que pode ser, mesmo que o maquinário da Intense seja alinhamento de expectativa. Né? A gente, no caso, a gente quer que o aluno também que não pense que lá vai ter um personal trainer para ele. A gente vamos supor, a gente é um meio termo entre uma academia e um estúdio, né? Então, que ele alinhe a expectativa dele, no caso, que ele saiba o que vai ter, né, durante toda a passagem dele pela gente e que se realmente é aquilo para ele. Se for, match perfeito, né? A gente só tem, no caso, de manter esse relacionamento do mais. É como se fosse um relacionamento duradouro. Mas é por aí mesmo. Mas é por aí. E todo relacionamento tem crises, né? Tem tudo. Entre trancos e barrancos. E a gente procura sempre estar escutando, no caso, para estar solucionando de forma melhor possível, né? E a gente tem muitos problemas lá, Frank, em relação à regra, né? Lá tem regra, né? Lá a gente tem que ter regra para manter realmente aquele ambiente que a gente sempre buscou, né? Porque, tipo assim, realmente, muitas pessoas precisam entender que, tipo assim, são regras para que você atinja aquele objetivo seguindo a metodologia da Intense. Não é você chegar lá e, vou fazer aqui... O que quiser, né? O que eu quiser, não, porque eu vi um treino aqui na internet. Não, calma, não é bem assim. Você precisa seguir a nossa linha, tanto porque, se caso acontecer alguma coisa que não vai acontecer, cai sobre a responsabilidade da Intense. Exatamente. E a gente não estuda, não passa dias e dias, noites e noites estudando, só né? para colocar teu bumbum na nuca, viu? Exatamente, né? A gente tá aí para isso. Vamos lá, vamos encerrar. Vamos encerrar, que o papo foi longo. Agradeço demais aqui a presença de Elton, que foi aqui nesse protótipo de um podcast, um episódio piloto. Uma grande honra estar sendo um host aqui desse cara aqui, velho. Indiscutível, um papo gostoso, mas gostosinho de assistir. Acho que dá pra gente botar na íntegra, assim, esse episódio. Olha aí, ó. Será que vem um canal... de podcast. Canal de podcast. Enfim, agradeço demais a presença de todos. Eu que agradeço, Frank, também. Agradeço você também que ficou até agora, né? Olhando os cortes ou vendo essa entrevista, né? Exatamente. E eu espero também, no caso, que aprenda também alguma coisa, né? Com a nossa pouca experiência, que a gente, né?
Exatamente. Eu ainda me considero um menino ainda, né? Um menino de 40 anos, né? Que tá ainda aprendendo, que vai levar na cara ainda, mas a gente tá para isso, para crescer, né? Eu acho que o Exatamente. crescimento tanto profissional, como pessoal, como espiritual, né? E a gente tá aqui para isso. Nesse mundo para isso, né? Sempre vivemos Para evoluir. por experiências. Agradeço demais. Valeu, Franklin. Show de bola. Tamo Bacana. junto. E até a Valeu. próxima, povo. Um beijão.